O K9s é uma ferramenta que roda no seu terminal que vai mudar completamente a sua forma de interagir com o cluster Kubernetes. Apertando algumas teclas, você consegue navegar entre pods, services, config maps e executar ações como editar, apagar, ver logs, fazer port forward e por aí vai. Praticamente tudo. Chega de ficar decorando comandos, abandone de vez o kubectl e otimize seu tempo. Oi, meu nome é Mauri. Trabalho como DevOps Engineer e nesse canal trago ferramentas e dicas tutoriais relacionadas ao mundo Linux, containerização, cloud e muito mais. Se você gerencia cluster Kubernetes diariamente, é bem provável que você tenha vários snippets aí no seu terminal para facilitar o uso do comando kubectl, não é mesmo? No mínimo você tem aí um alias para abreviar kubectl com um K, por exemplo, fazendo um kgetpods ou kapply. Mas é fácil chegar a centenas de aliases e fica cada vez mais difícil de lembrar e até manter esses comandos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o K9s, uma ferramenta sensacional que vai resolver seu problema e você nunca mais vai querer usar o comando kubectl na vida. Vamos ver como realizar sua instalação, navegar pelos recursos e utilizar os principais comandos. Bora pro vídeo! Vamos começar então do começo, fazendo a instalação do K9s. Lembrando que todos os comandos que eu estou usando aqui está disponível lá no GitHub, vou deixar o link para vocês aí no comentário fixado, além de estar na descrição também. Estou me baseando aqui no que a gente tem no site do próprio K9s, tá? Mas fica à vontade para usar esses comandos que eu já deixei no GitHub, que vai facilitar muito para você. Então o primeiro comando é o wget, como não poderia ser diferente. Vamos fazer o download do executável no formato targz para dentro aí da pasta temporária, tá? Da pasta tmp. É bem pequeno, 17 MB, então é bem tranquilo de fazer. Vamos extrair, tá? Visto que está compactado no formato targz. Vamos estar usando o comando tar com as devidas flags para fazer a extração do arquivo que a gente acabou de baixar para o diretório temporário. Dessa forma vão sair 3 arquivos, tá? Presentes na pasta temporária. Mas o que nos interessa de fato é esse K9s aqui, que já é o executável que a gente precisa. A gente precisa deixar permissão de execução nele, então chmod, e em seguida a gente precisa mover ele para um caminho que fica acessível no path da máquina, tá? No caso eu vou mover ele para esse local aqui, o sr localbin /K9s. Aqui ele deu permissão negada porque a gente precisa de um sudo. Uma vez que a gente dá a permissão, está lá. Antes de entrar no K9s propriamente dito, eu quero deixar para vocês a configuração do kube-editor. Nesse caso aqui, eu estou usando o code-w. Qual a finalidade dessa variável de ambiente? É que quando você vai editar YAMLs do seu cluster, provavelmente ele já vai abrir no editor Vim. Isso é padrão. E caso você queira usar um outro editor de texto, no meu caso estou usando o VS Code, basta você colocar o caminho para o executável aqui. Não se esqueça de colocar essa variável de ambiente aí no seu bash rc, shrc, para ela persistir depois de um reboot. E a partir daqui a gente pode entrar finalmente no K9s e conhecer sua interface. Temos informações como o nome do contexto, cluster que eu estou conectado, o usuário que está conectado, aqui é claro relevante. Informações referentes ao próprio K9s, beleza? Informações referentes ao cluster GKE, algumas informações aqui relativas a namespace, algumas informações aqui em cima relatando atalhos do teclado, tá? Para fazer determinadas ações que a gente já vai ver. E nessa tela aqui embaixo você vê os recursos. Nesse caso estamos em pods no namespace default. Total que temos um pod. Aqui no K9s é muito comum digitarmos comandos, principalmente para vermos outros recursos. A gente usa o 2 pontos. Nesse caso vai abrir pra gente essa barrinha, pra gente estar digitando. E a gente pode estar colocando aqui pod, deployment, services. Assim como também ele aceita algumas abreviações, Você vai conseguir usar tanto a abreviação quanto o nome completo. Fica a dica para vocês. Então, para começar, vamos dar uma observada lá nos deployments. Pode escrever deploy, que ele já resolve. E aqui ele nos mostra deployments no namespace default. Temos um. Tá, mas e se a gente quiser mudar de namespace, como que a gente faz? A gente volta para a barrinha de comandos usando o 2 pontos. Quem já tem familiaridade com o Vim já entendeu aqui o conceito, Você pode colocar namespace ou simplesmente ns, que é a abreviação, que inclusive o kubectl também aceita. E ele vai nos mostrar namespaces. Temos 6 no total. E aqui a gente estava no default, preparei um namespace chamado dev com uma aplicação bem simples para a gente fazer alguns testes, tá? Vou dar enter e ele vai me mostrar pods relativo ao namespace dev. Aqui a gente tem um pod e, pessoal, aqui em cima, à medida que vocês vão trocando de namespace, vai se construindo todo um histórico que vai facilitar muito na hora de vocês estarem trocando de namespace para o outro. Como vocês podem ver, aqui eu posso apertar a tecla 1 para ir para o namespace de dev e 2 para o default ou 0 para ver todos os namespaces. Então vamos apertar a tecla 0 e ele já mostra
pods, né, que é o recurso que a gente estava vendo até então, porém em todos os namespaces, total de 19 aqui. Tá, eu quero ver só relativa default. Como que eu faço? Aperto o número 2. É muito simples, né, pessoal? Muito prático. Uma coisa a se notar também é que quando a gente vai lá no deployment e dá um enter sobre qualquer deployment, ele vai te jogar para pods, vai te mostrar pods somente relativo àquele cara. Então é uma forma bem interessante de filtrar também. Se você quer ver todos os pods daquele namespace, basta entrar na barra de comandos aqui, digitar pods e ele vai te mostrar tudo relativo ao namespace. No caso namespace all, mas eu quero ir para dev, por exemplo, vamos apertar aqui o número 2 e ele vai me jogar para o namespace que eu quero e mostra todos os pods em dev. Aproveitando que a gente está na categoria aqui de recursos do pod, vamos ver como que faz um port forward. Se você quer um pod específico ou um service, de repente você está na categoria de service, você pode dar um Shift F sobre esse cara e ele vai te perguntar qual porta você quer mapear. No caso, dentro do container, a porta que está rodando lá é 80. Muitas vezes você vai querer manter isso, né, para não quebrar o port forward. Porém, na porta do lado de fora, vamos dizer assim, né, a porta local que vai ser mapeada, você vai querer mudar para um 8080. E aqui você dá um OK. Pessoal, com o tab você vem navegando aqui, tá? Beleza, apertei OK. Aqui ele já reclamou que não está disponível porque o port forward realmente já foi feito. Observem que no pod que eu fiz o port forward, ele marcou com a letra F, ou seja, agora há um encaminhamento de porta aqui. Então vamos abrir um terminal aqui embaixo, vamos dar um curl localhost 8080 e a gente vê, no nosso caso aqui, o Nginx. Então a resposta já veio da porta 8080, mas se você chegar com o cursor sobre ele aqui, deixar selecionado o pod que está com a porta encaminhada e apertar a letra F, você vai ver todos os port forwards relativos àquele cara. Tá? E nesse caso aqui já me informa a porta que eu utilizei, eu posso dar um Ctrl clique e ir para a sua URL, tá? Enfim. Mas eu quero apagar o port forward porque eu preciso dessa porta, então eu posso dar um Ctrl D sobre esse cara e apagar. A gente pode dar um ESC que ele vai voltar um recurso para trás. No caso que eu estou em port forward que está dentro de pod. Vocês podem ver que tem um sistema de hierarquia aqui, logo aqui embaixo. Eu posso apertar então ESC. Agora eu voltei para pods. É assim que funciona. E aqui no terminal de baixo, se a gente der um curl novamente, a gente pode ver que já deu conexão recusada, tá? Porque aquela porta 8080 não está mais mapeada. Realmente apagou o port forward e a porta 8080 está liberada. E claro, você pode fazer N port forwards aqui com vários pods diferentes, inclusive. Uma função muito importante que todo mundo quer, né? É ver os logs, tá? Então, para isso você pode posicionar o cursor sobre um determinado pod, de repente até sobre um deployment, tá? Você pode ir apertar a letra L. E dessa forma você vai estar monitorando os logs de todos os pods relativo àquele deployment de uma vez só. Vocês podem observar que ele printa aqui no canto esquerdo o nome do pod que deu origem a determinadas saídas do log. Observando que o auto-scroll aqui está on, então é só observar enquanto você faz seus testes, faz sua depuração, aí seu troubleshooting. Aqui podem ver que a gente está dentro de logs, que está dentro de deployment. Quero voltar um nível acima, aperta a tecla ESC. Agora um recurso muito interessante, vamos dar uma conferida nesses pods novamente, é entrar dentro do container, né, que está rodando dentro desse pod. Então se você posiciona o cursor sobre qualquer pod que seja, você tem a possibilidade de apertar a letra S e ele vai te dar um shell. Observando que a gente digita hostname, a gente tem o nome do pod que a gente entrou, que é o LF82Q. Para sair dessa tela e voltar para o K9S, a gente pode dar um Ctrl D, tá? Observem que o pod que eu entrei lá tá certinho. Só função bacana até o momento, né, pessoal? Então já deixa o like aí para dar um incentivo para o canal crescer. E vamos ver agora o que conseguimos fazer com os secrets aqui. Beleza, vim para secrets, tá? Desculpa, usei um atalho aqui, um alias para ser sincero, mas você pode escrever secret ou secrets, que ele vai interpretar e vai te mostrar as secrets. No caso, secrets de dev. Dentre N possibilidades aqui no K9S, uma bem interessante é o Y, que nos mostra o YAML daquele recurso. Isso vale para pod, vale para deployment, vale para config map, que a gente vai ver. Além disso, é muito interessante que você de repente queira ver o conteúdo, né, do password e username. Mas o K9S nos dá uma possibilidade muito interessante, que é basicamente você posicionar o cursor sobre o seu secret e apertar o X. Dessa forma ele te apresenta todos os secrets que estão ali já da forma decodificada. É realmente uma mão na roda. Voltando aqui, vamos para os config maps. Vamos filtrar, eu não quero ver todos os namespaces, quero filtrar só pelo namespace de dev. Então aperto o número 2 aqui, no meu caso. Temos aqui um myconfig aqui. Se você apertar a letra Y, ele vai te mostrar o YAML que define esse cara. Pode exportar ele para usar
futuramente para fazer um backup, enfim. Sendo assim, o K9S também traz uma funcionalidade que nos permite salvar esse cara de uma forma bem simples, né? Uma forma é você apertar a tecla C e você vai copiar esse conteúdo para uma clipboard, ou seja, você pode ir lá no seu editor de texto e colar lá e fazer o que bem entender com esse cara. Outra forma de fazer também é você apertar Ctrl S, onde ele vai estar salvando esse YAML numa pasta bem específica lá nas pastas temporárias, a gente já vai ver. Quando você pressionar Ctrl S, ele te dá aqui o caminho onde está o YAML. Esse outro terminal aqui, vamos tentar abrir o arquivo YAML que a gente acabou de salvar desse config map. Ele sempre vai salvar aqui, pessoal, /tmp, aí você digita K9S e usa aí o tab para te ajudar a complementar, a encontrar o caminho, tá? Mas é isso aqui, ó, K9S Screens. Ele vai estar com o nome do seu usuário, provavelmente. Apertando o Tab novamente, ele vai te mostrar o nome do cluster. Se você salvou arquivo YAML de mais de um cluster, obviamente ele vai separar em várias pastas, tá? Então você escolhe a que te interessa de fato. Dessa forma, passando o caminho da pasta, o VS Code vai nos mostrar tudo que tem de YAML aqui. No caso, só tem um, né? Mas aí aqui já fica mais fácil para você estar manipulando o arquivo. Você tem toda a possibilidade aqui de usar seu arquivo YAML. Beleza? Voltando para o K9S, isso é bem interessante de ser feito também com secrets, né, pessoal? Geralmente você quer fazer um backup da secret, pode simplesmente usar o Y para te mostrar o YAML correspondente e usar o Ctrl S para ele salvar esse cara para você. Mas, como vocês devem estar careca de saber aí, arquivo YAML com secret na máquina não dá muito certo, né? Não é legal ficar exposto, muito menos se for no repositório Git, onde todo mundo pode ver. Então eu fiz um vídeo onde eu uso o SOPs, tá, da Mozilla, e o KMS da GCP para manter o YAML e seus secrets criptografados de uma forma muito prática e segura. Agora, voltando aos recursos do K9S, vamos ver os nodes. Como eu disse para vocês, pessoal, esse cabeçalho é muito importante, sempre traz informações muito interessantes relativo ao recurso que você selecionou no momento, que a gente pode observar também, claro, o status dele, versão que eles estão rodando, e o que eu acho mais interessante aqui é a porcentagem de CPU, memória, o CPU que é alocável, né, nesse cara. Esse tipo de informação é muito interessante aí para vocês. Além disso, os nós, assim como qualquer outro recurso aqui dentro do K9S, você tem várias ações possíveis. Uma delas é o describe, que claro, é equivalente ao describe de qualquer outro recurso. Você pode usar a tecla D e você vai ter a descrição daquele recurso, nesse caso o nó, assim como você teria o kubectl describe. Perfeito, aqui estou usando o scroll do mouse mesmo. Uma possibilidade bem interessante que eu não explorei com vocês ainda, a possibilidade de deletar o recurso. A gente viu ali no port forward, mas só para reforçar, caso você tenha algum pod aí que você precisa reiniciar, caso você tenha algum recurso que você de fato quer deletar ali do seu cluster, você tem o comando Ctrl D sobre ele e você vai conseguir apagar, tá? E aqui ele já criou de novo, obviamente, porque é um pod que está sobre um deployment, né? Mas isso aqui é possível com qualquer tipo de recurso. Já deixo a dica para vocês descobrir todos os comandos usando aqui ponto de interrogação. Você vai ter todos os comandos possíveis para aquele recurso em específico. No caso aqui eu estou visualizando pods, então eu já vou ver aquele comando S, que é um shell, como a gente já observou. Temos um comando muito interessante que é o I, que vai setar a imagem. Você pode digitar ou colar melhor, né, o caminho de uma imagem, ele vai estar substituindo naquele cara. O L para ver o logos, como a gente observou, e assim por diante, tá? Inclusive comandos onde você organiza a ordem dos pods conforme idades, CPU, consumo de CPU com base no limite, no request, enfim, muitas possibilidades. Vale a pena você explorar muito essa seção help de cada um dos recursos, porque isso varia quando você está no deployment, quando você está num pod, num service, no HPA. Se eu fizer um Shift A, eu estou organizando meus pods por idade, né? Vamos dizer assim. A gente pode observar que os pods mais recentes ficam aqui no topo e os demais estão logo abaixo, conforme o tempo que eles estão deployados. Isso aqui vale para qualquer recurso que você também esteja navegando. Shift A é quase que universal aqui. Uma coisa que vai otimizar ainda mais sua navegação entre um recurso e outro, entre pods, deployment, service, config map, secrets e assim por diante, é usar os aliases. Por padrão, ele não vai te deixar nenhum alias pronto, mas vou estar deixando o link da documentação oficial, onde você vai aprender a fazer alias. Dessa forma você vai usar a tecla Shift e um número para navegar entre os possíveis recursos, tá? No meu caso aqui eu uso Shift 0 para pods, uso Shift 1 para deployments. O K9S é dessa forma, pessoal, bem simples de usar, bem intuitivo, te dá muitas ferramentas, mas você precisa dedicar um pouquinho para conhecer tudo que ele tem para oferecer, então separe um tempo para estar explorando todas as possibilidades. Já tinha finalizado a gravação, pessoal, mas tem uma funcionalidade muito bacana que eu não poderia deixar de incluir aqui para vocês. Quando vocês estiverem em qualquer tela de qualquer recurso aqui do K9S,
K9S, você vai ter várias entradas aqui. E é muito comum você querer estar filtrando. Você pode ter, sei lá, 20, 30, 100 pods e não tem condição alguma de você procurar ali na setinha até localizar o que você precisa. Então, uma coisa que é bem interessante é fazer um filtro. Você digitando barra, você vai ter acesso a essa caixinha de filtragem, ok? Nessa caixinha você pode digitar, nesse caso aqui eu quero filtrar por dev, e eu vou ter o filtro funcionando. Eu aperto Enter e dessa forma o filtro está em vigor. Uma coisa também que não pode ficar de fora é o comando CTX. O comando CTX te permite trocar de contexto. Vai te mostrar todos os clusters que você tem aí nas credenciais do kubeconfig e vai te permitir trocar entre um contexto e outro. E claro, para finalizar o K9S, você pode entrar aqui e digitar o comando Q ou quit, que ele vai encerrar. Se você achou interessante o K9S, sabe que essa é só a primeira de muitas ferramentas que eu trago para vocês. Se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para ser notificado sempre que chegar um vídeo novo. Um grande abraço, valeu!